Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Arai o campo de pouso. Irmãos, aqui o profeta Oséias, ele utiliza aqui uma figura para transmitir uma necessidade do preparo do coração. Arai o campo de pouso, arai o campo da lavoura, arai o campo onde será semeada a palavra. Há uma situação ocorrida quando Paulo escreve aos irmãos em Coríntios. Ali ele diz assim, 1 Coríntios 9: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. E em seguida Paulo ele faz uma pergunta: acaso é de bois que Deus se preocupa? E no versículo seguinte ele fala: ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Irmãos, nós devemos ter zelo em cumprir a palavra de Deus. Você que lida com boi, você deve tratar bem o seu animal. Você que é um agricultor, você que lida com a terra, você deve preparar bem o seu campo para lançar a semente. Esses princípios, eles devem ser mantidos. Mas também, irmãos, nós devemos lembrar que ambas as situações, nosso Deus quer falar com cada um de nós. Figuras simples, Deus ele usa figuras simples para nos falar de realidades, de verdades espirituais. Irmãos, e como nesses dias, como está o nosso coração em relação à palavra de Deus? Como que está o nosso campo de pouso? Como que está a nossa lavoura, nosso coração? Nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, mas esta palavra, irmãos, ela tem achado um campo preparado? Ela tem achado um campo fértil? Como está o nosso coração? Como está o seu coração? Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, o seu muro de pedras em ruínas. Provérbios 24:30. Versículo 31. Aí o versículo 32 diz o seguinte: tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Versículo 33: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então eis aqui um campo, irmãos. Eis aqui um homem preguiçoso, um homem que lhe falta entendimento.
O homem cujo campo está cheio de espinhos, está coberta de urtigas, eis um homem, irmãos, falto de entendimento, cujo muro de pedras se encontra em ruínas, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repousos. Esta era a descrição deste homem. Esta era, irmãos, o proceder deste homem. Um homem preguiçoso, um homem que lhe faltava entendimento. E aqui a Bíblia nos fala, irmãos, que a sua pobreza sobreviria como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É interessante, irmãos, essa palavra toscanejar. Essa palavra, ela aparece ali no Salmo 123, onde nos fala: aquele que nos guarda, ele não dorme, ele não dormita. Aquele que nos guarda não toscaneja. Interessante, irmãos, toscanejar é cochilar. É aquele ato, irmãos, de abaixar e levantar a cabeça. Não sei se você já reparou alguém cochilando. Ele faz esse movimento, primeiro para baixo e depois para cima. Isso é toscanejar. Esse homem, ele não apenas dorme, ele cochila. Ele não está atento aos dias, ele não está atento ao seu campo, o que está acontecendo no seu campo. O nosso Deus, irmãos, ele não dorme, não dormita. O nosso Deus não toscaneja, ou seja, o nosso Deus está atento. O nosso Deus, ele sempre vela por nós. O nosso Deus sempre vela por nós. Irmãos, assim, da mesma forma que Provérbios relata ali, aquela terra, aquele campo, irmãos, assim é muitos corações. Assim são muitos corações. Estão cobertos de urtigas, estão cheios de espinhos. A palavra de Deus não penetra. A palavra de Deus, irmãos, não cresce. Como aquela parábola do semeador. A palavra de Deus não encontra um campo fértil, e não tem como ela produzir, não tem como gerar frutos. Irmãos, mais uma vez eu pergunto: como está o nosso coração? Será que há urtigas? Será que há espinhos no nosso coração? A Bíblia nos diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. 1 Pedro 2:1. Também nos diz em Tiago, nos diz assim, Tiago 1:21, portanto, Tiago usa a mesma palavra, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojar, maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, são urtigas, são espinhos, irmãos, que impedem a palavra de Deus frutificar, que impedem a palavra de Deus, irmãos, fazer algo nas nossas vidas. E Pedro disse: você tem a experiência de que o Senhor é bondoso? Você tem a experiência, irmãos, que o Senhor é bondoso? Sim, irmãos, o Senhor é bondoso.
porque o Senhor é aquele que nos adverte. O Senhor é aquele que pede para considerarmos o nosso coração, para considerarmos o nosso campo, porque nós podemos, irmãos, estar recebendo a palavra de Deus inutilmente. Nós podemos estar em uma posição, irmãos, onde a palavra de Deus, ela não vai encontrar lugar. Sim, irmãos, quando vemos, quando entendemos que é necessário despojarmos, isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Se você entende isso, se você percebe isso, que você precisa despojar, irmãos, isso, irmãos, é sinal que a preguiça não vai ter mais lugar na sua vida. Isso é sinal que a preguiça será colocada de lado. E o segundo aspecto, irmãos, que nos fala, sim, nós devemos despojar, mas nós também devemos desejar, também nós devemos acolher. A sequência do texto diz. 1 Pedro nos fala, capítulo 2, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, irmãos, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tiago fala: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Irmãos, a palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas. A palavra é poderosa para nos conceder crescimento para a nossa salvação. Ali em Provérbios, irmãos, ele não viu apenas o campo coberto de espinhos e urtiga. Ele viu também, irmãos, algo muito importante. Ele viu o muro de pedras, irmãos, caído em ruínas. Irmãos, muitos cristãos, irmãos, muitos filhos de Deus estão com seus muros caídos, estão com seus muros em ruínas. Irmãos, muros, no sentido espiritual, nos fala de proteção, irmãos. Nós devemos estar protegidos, irmãos. Um homem preguiçoso, um homem cujo coração há urtigas e espinhos, irmãos, não é um homem protegido, mas falta nele o que, irmãos? Entendimento. Aqui em Provérbios fala: passei pelo campo do preguiçoso. Uma característica dele, irmão, dessa pessoa, preguiçoso. E outra característica, falta nele o que, irmãos? Entendimento. Um homem que tem os seus muros, que tem a sua vida espiritual, irmãos, aberta, escancarada, falta nele entendimento. Irmãos, e essa pessoa, infelizmente, ela está sujeita a aceitar tudo. Ela sujeita tudo, ela abraça tudo, ela gosta de tudo. Não há proteção, não há separação entre as trevas e a luz. Não há separação, irmãos, do mundo, daquilo que é lícito, daquilo que não é lícito. Irmãos, nós devemos estar com os nossos muros erguidos. Devemos estar com a nossa vida espiritual erguida, irmãos, para não aceitarmos todas as coisas. O mundo hoje, irmãos, as trevas é luz, a luz é as trevas. O pecado já não é mais pecado. Mas e nós? E eu? E você? Como que nós estamos nos portando diante desse mundo? Estamos aceitando? Estamos compactuando? Estamos fazendo aliança com este mundo? Não, irmãos, essa não é a vontade de Deus. Mas nós devemos, segundo a vontade de Deus, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, o puro, o leite puro, a palavra verdadeira, sem adicional, sem mistura. Nós devemos desejar este leite, porque
este alimento, nós vamos crescer espiritualmente, irmãos. Nós seremos salvos, a nossa alma será salva. O que Pedro e Tiago falam, irmãos, do despojar, são urtigas e espinhos, o homem preguiçoso. Quando nós estamos despojando, nós estamos edificando, nós estamos erguendo os muros em ruína. Já não há falta de entendimento para nós. Quando nós despojamos, quando nós abrimos mão da maldade, do dolo, da hipocrisia, da maldade, da maledicência, e nós acolhemos a palavra de Deus, já não há mais falta de entendimento. Iremos crescer, irmãos, como a luz da aurora. Iremos crescer, iremos desenvolver a nossa vida espiritual. Irmãos, há um texto que diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. A palavra ao seu tempo, quão boa é. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias 1:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Oséias 4, 1, 2. Sim, irmãos, este foi o quadro daqueles dias. O Senhor olhou para aqueles dias ali, irmãos, e o Senhor viu maldade. O Senhor viu pessoas mentindo, pessoas perjurando, ou seja, abdicando de uma verdade, abdicando de uma crença, abdicando de uma ideia, rompendo um juramento. O Senhor viu gente mentindo, matando, furtando, adulterando, e homicídios sobre homicídios. E esses dias aconteceu, irmãos, nos dias desses reis. Aqui, quando a palavra nos fala no início do livro de Oséias, aqui o Espírito Santo ele registra, irmãos, nos dias de Uzias. Sim, Uzias, irmãos, aquele rei que quando buscou o Senhor, ele prosperou, irmãos, mas exaltando o seu coração. Quando ele cresce, ele exalta o seu coração, ele entra no templo do Senhor para sacrificar, para fazer uma função que não era dele, e ele é atacado, ele fica leproso. Nós temos Jotão, um homem que andou nos caminhos do Senhor, um homem que não seguiu o caminho de seu pai Uzias. Nós temos Acás, um rei perverso, talvez um dos mais perversos reis de Judá, um homem que andou nos pecados dos reis de Israel, um homem que se entregou à idolatria, um homem que amou Baal, um homem que não buscou o Senhor, que não honrou o Deus de Israel, um homem a palavra de Deus estava longe dele. Sim, este foi Acás. E aqui também nos fala de Ezequias. Ezequias foi aquele homem que nos seus dias a palavra de Deus prosperou. Ezequias foi este homem, irmãos, do qual o Senhor o acrescenta 15 anos de vida, rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, aqui o Espírito Santo registra filho de Joás, porque não foi aquele primeiro Jeroboão, aquele homem que recebeu de Deus uma palavra, que recebeu de Deus uma profecia, devido o pecado de Salomão. Salomão, no final da sua vida, ele se entrega à idolatria, ele ama mulheres estrangeiras, e ele serve os seus deuses,
Deus levanta adversários contra Salomão. E Jeroboão, naqueles dias, ele recebe uma palavra que o Senhor daria para ele 10 tribos. O reino seria rasgado, o reino seria dividido. Irmãos, mas o que Jeroboão faz, irmãos? O que esse homem fez foi terrível, irmãos. Esse homem, ele toma conselhos, irmãos, e ele faz 2 bezerros. E ele coloca um em Betel, divisa com Jerusalém, irmãos. Quando você olha o mapa daqueles dias, quando você olha a geografia daqueles dias, Betel divisa com Jerusalém, na parte sul, e outro em Dan, lá no alto, lá no norte. E ele fala: Israel, eis aqui os teus deuses, vocês não precisam ir até Jerusalém. E Jeroboão, ele faz algo mal, algo perverso. E todos os reis, a Bíblia fala, todos os reis de Israel, eles seguiram o caminho de Jeroboão. Eles não abriram mão daqueles bezerros, eles dividiram o culto, eles trouxeram ruínas para o povo de Deus naqueles dias. Irmãos, a palavra a seu tempo, quão boa é. Então Deus, irmãos, na sua graça, na sua misericórdia, Ele levanta Uzias, Ele levanta Oséias, e Oséias fala, ele grita, ele clama: arem o campo de pousio, semeiam injustiça, deixem o pecado, deixem a perversidade. Irmãos, mas cerca de 12 anos depois, irmãos, Israel foi levado em cativeiro. Eles não ouviram a palavra de Deus, irmãos. Eles não atentaram à correção do Senhor. Eles não acolheram com mansidão aquela palavra que foi implantada, que foi dirigida. Eles não despojaram das suas maldades, da sua idolatria, da sua feitiçaria. E o Senhor veio, irmãos, através da Síria, e os levou em cativeiro. Porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. A diferença nos nossos dias, irmãos, a diferença, quando o Senhor ele olha a diferença nesses dias, nos dias aqui que Oséias profetizou, a diferença, não, irmãos, a maldade, a falta de amor, a falta de conhecimento de Deus, a furtos, a mentira, a adultério. Sim, irmãos, há tudo isso nos nossos dias. Mas o Senhor está falando, irmãos. O Senhor está gritando. O Senhor está advertindo. Mas muitas vezes, irmãos, estamos preguiçosos. Estamos com o nosso coração cheios de maldade, de dolo, de hipocrisias, de maledicência, de inveja. Às vezes estamos desejando mais, irmãos, o manjar do mundo, as coisas do mundo, do que a palavra de Deus, do que o genuíno leite espiritual. O Senhor veio naqueles dias, irmãos, em juízo. Irmãos, não deixa, não permita, irmãos, você caminhar para juízo. Muitos filhos de Deus hoje, irmãos, estão caminhando para juízo, para encontrar com Deus em juízo. E ouvirá do Senhor naqueles dias: servo mau, servo malvado. Servo malvado, que maltratava os seus conservos, que embriagava, que tomava caminhos diferentes. Irmãos, nós não podemos caminhar, irmãos, para encontrar com o Senhor em juízo, mas nós devemos caminhar para ouvir dele: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O Senhor é bom, irmãos, em todo o tempo. O Senhor é bom. Então isso nos mostra, irmãos, a necessidade que nós temos de preparar o nosso campo,
de preparar o nosso coração para recebermos a genuína palavra de Deus. E também há outro aspecto, irmãos, muito importante. Quando se fala em campo de pouso, há outro aspecto importante, irmãos, que nos fala também que essa técnica era uma técnica usada, e é usada até hoje, irmãos, para preservar a terra. É uma técnica utilizada para preservar a terra sem cultivo por algum tempo, para restabelecer os nutrientes perdidos. A terra, irmãos, ela passa por um período de descanso. Da mesma forma, irmãos, o nosso coração, a nossa vida, irmãos, ela precisa de descanso, irmãos. Nós precisamos de descanso. Às vezes estamos agitados, às vezes estamos preocupados, levados ao redor de todo o ventre de doutrina. Irmãos, nós precisamos de descanso. Eu citei aqui, irmãos, para restabelecer os nutrientes perdidos. Quando nós consideramos, a vida espiritual, isso nos fala, irmãos, que muitas vezes nós carecemos de alegria, nós carecemos de paz, nós carecemos de esperança, de confiança, de fé, de expectativa. Às vezes nós perdemos isso na caminhada, irmãos. Nós deixamos de confiar no Senhor, nós deixamos de buscar paz no Senhor, de buscar alegria no Senhor, nós deixamos de ter esperança, nós começamos a viver como vivem as pessoas do mundo. Irmãos, preserva a sua terra, guarde o seu coração. Como fazer isso, irmãos? Como fazer isso? Como guardar o nosso coração? Como preservar o nosso coração nesses dias? Irmãos, confiar no Senhor, irmãos, este é o caminho. Irmãos, confie no Senhor. A Bíblia fala, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Em quem você confia, irmãos? Nas horas das lutas, das dificuldades, das tribulações, em quem nós confiamos? Será que é na nossa força? Será que é no nosso braço? Será que é na nossa inteligência? Ou nós descansamos no Senhor? Ou nós buscamos refúgio no Senhor? Outro aspecto, irmãos, nós devemos crer e apegar a palavra de Deus. A Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós. Colossenses 4,16. 1 Timóteo fala da Escritura, que é inspirada por Deus, é útil para nos corrigir, para nos educar, irmãos, para nos aperfeiçoar, para nos habilitar. Irmãos, nós devemos nesses dias crer e apegar a palavra de Deus. Irmãos, como é necessário nesses dias, como é necessário crermos na genuína palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia tem sido atacada, a Bíblia tem sido negada, irmãos, e muitos filhos de Deus, irmãos, têm caído no engano de Satanás. Muitos filhos de Deus têm dado ouvido ao diabo, irmãos, deixando de crer nas Escrituras, deixando de confiar nas Escrituras, irmãos. Muitos filhos de Deus, irmãos, pregam a imortalidade da alma, que você morre, a sua alma deixa de existir. Irmãos, isso é mentira, isso é engano de Satanás, irmãos. Muitos pregam, irmãos, que não há juízo de Deus, não há condenação, não há inferno, irmãos. Irmãos, isso é mentira do diabo, irmãos. Isso é engano de Satanás. Muitos pregam, irmãos, descancaradamente, que a Bíblia não é atual, a Bíblia foi para aqueles dias. Irmãos, Deus levantou homens, Deus inspirou homens, Deus concedeu autoridade a homens para escrever a palavra, irmãos. Talvez eles nem sabiam que se tornaria a palavra de Deus, irmãos, mas Deus sabia. Porque Deus em todo tempo, Ele quer instruir o homem, Ele quer falar com o homem, Ele quer livrar o homem do mal, Ele quer mostrar ao homem um bom caminho.
Deus sabia que isso aqui se tornaria sua palavra, que isso aqui se tornaria um mapa para nós, irmãos. Isso aqui é um mapa, isso aqui é uma bússola. Mas muitos irmãos têm negado a palavra de Deus. Muitos não têm falado que ela é atual. Não, foi para aqueles dias, foi para os dias de Paulo, foi para os dias de Tiago, foi para os dias de Pedro, foi para os dias de reis. Não, irmãos, a Bíblia é mais atual, como o irmão fala, do que o jornal que será lançado amanhã. A Bíblia atual, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é pura. Ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos habilita. Irmãos, creia na palavra de Deus, se apegue à palavra de Deus, porque fazendo assim, os nossos nutrientes espirituais, irmãos, eles serão mantidos. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa esperança, irmãos, a nossa confiança em Deus, a nossa expectativa. Irmãos, o Senhor é vindo, mas muitos não creem nisso, irmãos. Muitos não creem na segunda vinda do Senhor. Cristãos, irmãos, pessoas que se dizem crentes, não crer na manifestação visível do Senhor. Irmãos, é real, o Senhor Jesus virá. E a Bíblia fala que os seus pés tocará o monte das oliveiras. Nós o veremos como Ele é, irmãos. Nós o veremos, os nossos olhos verão o nosso Rei. Essa palavra, irmãos, ela não caiu. Essa palavra não entrou em desuso. Ela é real, ela é verdadeira. Creia nas Escrituras, irmãos. Se apegue às Escrituras, confie na palavra de Deus. Ela foi preservada para o nosso bem, para o seu bem. Às vezes estamos fracos, estamos sem esperança no caminho, estamos desanimados. Irmãos, é porque nós não estamos valorizando a palavra de Deus, irmãos. Nós não estamos valorizando o que Deus disse, o que Deus falou. Como é preciosa a palavra de Deus. Creia nessa palavra, apegue-se a essa palavra, preserve o seu coração, irmãos, guarde o seu coração. Outro ponto, irmãos, importante, irmãos, nós devemos vigiar a nossa mente. A nossa mente, irmãos, é um campo de batalha. Irmãos, vigie a sua mente. A Bíblia fala: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Irmãos, Filipenses 3:20. Nossa pátria está nos céus. Irmãos, nossa pátria está nos céus. A nossa pátria é celestial, irmãos. Irmãos, nós somos diferentes, nós somos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos um povo diferente, irmãos. Nós temos uma pátria, nós temos alguém que nos aguarda. Há esperança para nós, irmãos. Nós não podemos deixar se levar pelo mundo, pelas conversas do mundo. Irmãos, nós não podemos, há uma pátria celestial. A Bíblia fala, irmãos, que as más conversações, as más companhias, irmãos, elas corrompem os bons costumes. Aqui também em Filipenses nos fala, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, guarde sua mente, irmãos. Guarde sua mente. Guarde sua mente. A nossa mente é um campo de batalha. Muitas decisões, irmãos, muitos caminhos errados, muitas escolhas erradas que nós tomamos, começa na nossa mente, irmãos. Nós começamos a pensar, nós começamos a imaginar. E muitas vezes, irmãos, nós não consideramos a vontade de Deus. Uma mente barulhenta, irmãos, uma mente que não tem controle, é uma mente, irmãos, que não consulta a vontade de Deus, que não consulta a palavra de Deus. Ele toma decisões por si mesmos, por si mesmo. Ele faz escolhas por si mesmo. Irmãos, isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Nós devemos levar cativo, irmãos, a Bíblia fala, todo pensamento em obediência a Cristo. Vigie sua mente, irmãos. Não permita
Satanás lançar dúvida na sua mente. Não permita, irmãos, o inimigo chegar até você e dizer: eles não me amam, aquele irmão não me ama, aquele irmão é hipócrita, aquele irmão é mentiroso, aquele irmão é falso. A palavra de Deus não é verdade, a palavra de Deus é mentira. O inimigo faz isso, irmãos. O nosso adversário faz isso. E muitos têm aceitado isso, irmãos. Muitos têm caído nessa artimanha. Então nós devemos, irmãos, levar cativos os nossos pensamentos, irmãos, em obediência a Cristo. E nós devemos trazer na nossa mente, irmãos, aquilo que nos dá esperança. Irmãos, traga na nossa mente, ocupe o seu pensamento, irmãos, com aquilo que vai te trazer esperança. Pense, irmãos, na bondade de Deus, pense na misericórdia de Deus, pense na graça de Deus, pense na compaixão de Deus, pense na bondade de Deus, pense no amor de Deus. Às vezes nós pensamos só em ruínas, às vezes nós trazemos pensamentos só maus, só coisas ruins, irmãos, que nós alimentamos, e nós ficamos fracos, desanimados pelo caminho. Mas, amados irmãos, traga no seu coração, traga na sua mente aquilo que é bom, irmãos, aquilo que é agradável. Irmãos, a nossa pátria, ela está nos céus, irmãos, de onde aguardamos o Senhor, a nossa bendita esperança. Meus queridos irmãos, prepare o seu campo, irmãos. Prepare o seu campo. Prepare o seu coração, irmãos. Esteja com o coração voltado para o Senhor, disposto a oferecer o Senhor, a servir o Senhor. Irmãos, o nosso Deus é vindo, irmãos. O nosso Deus é vindo. E com Ele o seu galardão, irmãos. E com Ele também o seu juízo. O Senhor nos ajude, o Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.